Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. E desejamos a cura, a libertação a todas as pessoas. E especialmente a salvação de todos. Nós então agradecemos a Deus por estarmos, assim como cremos, fazendo aquilo que Ele quer que façamos, levando a sua palavra, conforme ela é, às pessoas. E enquanto Deus nos permitir, assim nós estaremos fazendo, sem medir esforços, orando por todos, intercedendo por todos, em todos os momentos em que nós vivermos aqui na terra, cumprindo o nosso ministério, o nosso dever no ministério de Cristo. Porque o ministério do qual eu sirvo, sou sujeito, é o ministério do Senhor Jesus Cristo, desejando que todos alcancem a salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isto Jesus falou após aquele acontecido na casa de Zaqueu, como todos nós conhecemos a história, do encontro com Jesus, de Jesus pousar na casa de Zaqueu, comer com ele, ser censurado. Está em São Lucas 19, começa aí no verso 1, e as pessoas censuraram. No verso 7 diz: todos os que viram isto, porque Jesus estava na casa de Zaqueu, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas, para a surpresa de todos os presentes, de todos que estavam por ali, eles viram Zaqueu fazer algo muito tremendo. A presença de Jesus foi tocando em seu coração, mexendo com ele, as suas entranhas, e ele foi se comovendo, até o ponto que ele se levantou e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Talvez isso fez com que muitos se arrependessem pelo que haviam dito, pela censura. Então Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando o homem se sente perdido, então ele pode pegar a corda da salvação. Mas enquanto ele acha que é alguma coisa, ele vai recusar o convite, o presente de Deus, enquanto ele pensa que ele é o doutor fulano, é o reverendo tal. Mas quando ele chega à conclusão, como Zaqueu chegou, então ele atinge esse patamar em que ele pega a corda da salvação, que é lançada. A corda da salvação está sendo lançada ainda hoje
neste momento, todos os dias. Jesus está salvando ainda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o filho pródigo só pôde retornar quando ele percebeu que ele estava perdido. Mas desejando a salvação de todos, nós estamos vos anunciando a palavra de Deus, desejando que vocês tenham cada dia mais de Deus em vossas vidas, mais amor, mais fé, mais esperança. Oh, que maravilha! Coração que tem esta fé, esta esperança e este amor glorioso. Isto faz com que as lutas, as nossas dificuldades se tornem pequenas diante da grandeza da salvação, diante da grandeza da graça, diante da grandeza da misericórdia. Então, por mais que nós tenhamos lutas, dificuldades, por mais que sejamos afrontados, por mais que sejamos desprezados, por mais que você que sofra todas essas coisas, a sua alma se regozija, o seu coração se alegra, embora as lutas estejam vindo, as dificuldades surgindo. Você tem um cântico nos lábios de gratidão, de louvor, de exaltação, de glorificação a este Jesus glorioso que nos salvou, que nos buscou, que nos tirou do lomaçal do pecado, da escravidão, da cegueira e abriu os nossos olhos para vermos a grandiosidade da salvação que Ele tem para nos dar. Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, ele nos diz, podemos ler também do primeiro verso, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Não é só pelo meu parente, não é só por aquele que gosta de mim, não é somente por aquele que se diz santo, justo, não, por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vejam bem, meus irmãos, o qual deseja que todos os homens se salvem. Não bata a porta, não vire as costas, não desvie sua atenção. Aquele homem é muito malvado, aquela mulher é perversa. Ore por ele, ore por ela. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Porque essa é a vontade de Deus. Pois isto é bom, é agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então tem uma frase célebre, de Spurgeon. Se você não deseja que outros se salvem, ou melhor, você não deseja que outros se salvem, então você não está salvo.
Tenha certeza disso. Porque quando você alcança a salvação, quando você alcança o gozo da salvação, a alegria da salvação, o desejo, o seu coração deseja que todos alcancem a isso. Por isso você ora por todos. Por isso você não desdenha de ninguém. Você permanece amigo. Agora, amigo não quer dizer que você tem que se misturar com eles. Não, mas você tem uma palavra amiga quando precisa. Você tem um sorriso quando precisa. Você tem uma saudação quando precisa. Você tem um bom dia quando precisa. Você tem uma boa tarde. Você tem uma boa noite quando encontra com a pessoa. Você tem uma saudação cristã. Bom dia, meu irmão, Deus te abençoe. Bom dia, irmã, Deus te abençoe. Boa tarde, irmão, Deus te abençoe. Boa tarde, irmã, Deus te abençoe. Boa noite, Deus te abençoe. Você não vira a sua face. Não, você não faz isto. Porque você deseja que ele seja salvo. Porque você deseja que ele tenha a mesma alegria que você tem. Porque você deseja que ele tenha o mesmo gozo que você tem. Aleluia, porque você tem gozo. Oh, tenho gozo no meu coração, também a vida de santo fervor, pois Deus me deu real salvação e a certeza do reino de amor. E quando você tem, então, você não é egoísta. Não, o céu é só meu. Você não vai porque você não é assim. Você não vai porque você não é daquele outro jeito. Não, você simplesmente ora com desejo no coração que a pessoa seja salva. Oh, que coisa maravilhosa! Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não tem outro. Não tem nenhum outro homem. Não tem um papa, não tem um profeta, não tem um sacerdote, não tem um pastor, não tem uma Maria. Não tem, meus irmãos. Porque há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Leia de novo. Não foi a um grupo específico de sacerdotes, de pastores, Não. Foi a Zaqueu também, foi ao ladrão da direita também, foi para Maria Madalena. Sim, para todos quantos se arrependerem de seus pecados. Ah, fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oh, os sãos, quando você reconhecer que você não é nada, quando você reconhecer que você é um salvo pela graça, você saberá como tratar o seu próximo. Você saberá como ajudar o seu próximo. Porque Jesus deu-se a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E agora Ele é o nosso mediador, o nosso advogado, o Paráclito divino. Aleluia. Pai celestial, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajudar ao que está doente, fraco, na fé, indeciso, por qual caminho seguir,
qual direção tomar, que o Espírito Santo possa iluminar os corações, trazendo decisões prudentes, sábias, e que o nosso amor pelo próximo seja renovado, assim como o amor por Ti, ó Pai, seja renovado a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, que o enfermo alcance a cura, que aquele que está com um problema na justiça alcance a solução do seu problema, e que todos possam ter nos seus lábios um cântico de adoração, de louvor, de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu suplico, eu peço estas bênçãos. Amém. E assim estamos agradecidos a Deus por mais um dia que Ele nos concede. E convidamos a todos para estarem conosco hoje na cidade de Anápolis, no nosso endereço, que estaremos fazendo os nossos cultos a partir de hoje. É Rua 15 de Dezembro, número 370, Centro, em cima da loja Acorde Musical. Rua 15 de Dezembro, número 370, no centro de Anápolis, em cima da loja Acorde Musical, a partir das 18h30. Até lá, que Deus nos abençoe.